Dando prosseguimento à nossa disciplina, agora nós vamos abordar espécies de invalidade do casamento, ou seja, aconteceu o casamento, mas existe vício, seja no âmbito da existência, para uns, o casamento inexistente, seja um vício mais seja um vício mais complexo de ser sanado, para muitos como um vício que não se sana porque aconteceu ali na órbita da validade, então seria nulo o casamento, e os vícios lá na eficácia, que são nos efeitos, que é a possibilidade do casamento anulável. Então nós vamos estudar essas espécies. Certo, pessoal? Então aqui lembra que nós estudaremos, que nós já vimos a situação da escada pontiana, uma teoria do professor Pons de Miranda, que ele falava, olha, negócio jurídico, primeiro fator do negócio jurídico é a existência. Então ele precisa ter partes, então precisa ter os agentes, ali qual será o objeto daquele negócio jurídico. Beleza, tendo a existência, nós vamos para o campo da validade. Então, vamos validar se essas partes aqui, elas são capazes, se o objeto é lícito, possível, beleza? E se sim, vou para a escada final, que é a da eficácia, gerar efeitos. Então, o casamento inexistente para alguns, para quem defende essa teoria do casamento inexistente, quer dizer que esse casamento nunca nem existiu, porque ele é tão viciado que ele vai esbarrar aqui no primeiro degrau. Para outros, não existe essa teoria, tá? Então, nós vamos falar sobre ela. Aí nós vamos ver quais são os vícios que atacam a validade do casamento. E aqui eu já adianto que aqui é decretado a nulidade quando os vícios estão aqui na validade. E quais são os vícios da eficácia, que são os casamentos anuláveis. Então, a eficácia, a sanção é essa, validade, a sanção é essa. Beleza. Teoria do casamento inexistente. Então, para alguns, esse casamento ocorreu de uma forma tão viciada que ela é um nada para o direito, ela não gera nada de efeito, nada, não gera efeitos no âmbito jurídico, nunca chegou a existir, tá? Qual a justificativa para essa teoria? Pessoal, aconteceu lá na França há um tempo atrás, assim, algumas décadas atrás, eu não vou lembrar qual o ano, mas o Código francês, ele não afastava a possibilidade do casamento de pessoas do mesmo sexo, ou seja, ele não permitia, mas ele não falava o contrário. E aí, a doutrina, o próprio professor Flávio Tartucci, ele fala, foi daí que criaram essa teoria, porque seria um vício à época tão grande que esse casamento não geraria efeitos. Então, um casamento de pessoas entre o mesmo sexo. Exemplo, havendo uma fraude no registro, sendo hipótese de se considerar anteriormente no plano prático. Então, imagina-se o caso de um casamento entre pessoas do mesmo sexo, em que um se encontrava travestido de mulher e portava documentação falsa. Então, eu não estou falando da propositura de um casamento homoafetivo que hoje é permitido, mas sim com fraude, tá? Então, estou com um documento falso que eu era mulher e travestido também de mulher. Então, começou-se a criar a teoria do casamento inexistente, para falar que, por exemplo, um exemplo desse aqui seria um nada, porque não geraria nada de efeitos no ordenamento jurídico. Hoje, claro, é pacífico o entendimento do casamento de pessoas do mesmo sexo. Outra possibilidade que essa teoria abrange seria a ausência de vontade, certo? A ausência de vontade. Exemplo, pessoas casadas
sedadas, drogadas ou hipnotizadas. Nós vamos ver que essa situação é passível, sim, de anulação, mas também é passível de convalidação. Então, é outra situação que cairia em desuso essa teoria do casamento inexistente. Uma terceira possibilidade de quem defende o casamento inexistente é o casamento celebrado por autoridade totalmente incompetente, incompetência ratione material, ou seja, a doutrina aqui seguida por Igral considera a inexistência do casamento celebrado por autoridade totalmente incompetente, havendo incompetência em relação à matéria, certo? Então, um médico celebrou um casamento, certo? Ele é totalmente incompetente para realizar aquela prática. Tá, só que o que acontece? O 1554 fala o seguinte: até esse tipo de casamento pode ser convalidado. Por quê? Boa-fé faz milagres no direito civil, podendo convalidar inclusive este ato que seria nulo. Tá? Então, por isso que a teoria do casamento inexistente está cada vez mais em desuso. Mas é bom vocês saberem o que se trata dessa teoria. Tá. Quando é que o casamento, então, será nulo? Então, percebam, nulo é diferente de anulável. Nulo é um vício muito grande. Então, é um vício que, em regra, não será convalidado, certo? Então, serão os casamentos celebrados com infringência de impedimento matrimonial. Quais são os impedimentos matrimoniais? Está lá no 1521 do nosso Código Civil, que a lei fala, não podem se casar, certo? Então, celebrou um casamento entre essas pessoas com impedimentos decorrentes de parentesco consanguíneo, parentesco por afinidade, parentesco civil, vínculo matrimonial ou crime cometido, esses são casamentos nulos que existe um vício insanável, tá? Então, vai decretar a nulidade absoluta desses casamentos, certo? Tem prescrição essa ação, professor? Casou alguém que era casado. Quanto tempo que o interessado poderá propor essa ação para decretar a nulidade? Ação imprescritível. Imprescritível. Por quê? Nós estamos falando de matéria de ordem pública no direito de família. Então, matéria de ordem pública não corre prescrição. Tá, 1549. A decretação da nulidade de casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo MP. Então, estou sabendo que alguém é impedido, tenho interesse nesse casamento, seja por questão patrimonial, por questão moral, por questão familiar. Qualquer interessado ou MP pode propor essa ação sem prazo, ação imprescritível. Beleza? Então, os únicos casos de casamento nulo, casamento ser considerado nulo, é os casos de casamento mediante impedimento do 1521. Tá. E os casamentos passarão a ser anuláveis. Então, vamos lembrar, anulável está falando de um vício aonde? Está falando aqui, ó, num vício na eficácia, né, pela escala pontiana. Ou seja, aquilo que é anulável também pode ser convalidado. A anulabilidade do casamento consta um rol taxativo, um rolzinho fechado, tá? Previsto no 1550, porém sem prejuízos a outros dispositivos dos regramentos do direito de família. Certo? Primeira polêmica. O 1520 revogou qualquer possibilidade de casamento de pessoas menores de 16 anos, ou seja, que não estão em idade núbil. Só que ele esqueceu
a lei que revogou 1520 esqueceu de falar dos efeitos do 1520 em outros artigos. E aí gera dúvidas nos operadores do direito. Então, olha só, será anulável o casamento contraído por quem não completou a idade mínima para casar? Não pode casar quem não completou a idade mínima. Então, seria um vício de anulação, vício na eficácia, ou seria um vício insanável lá na validade, seria nulo. Muitos entendem que seria nulo, mas o professor Flávio Tartucci fala que o 1520 não revogou, não alterou os outros artigos, por isso ele continua sendo anulável. Ou seja, se por algum infortúnio, se por alguma situação, menores de 16 anos conseguirem casar, esse casamento pode ser ou convalidado ou anulado. Estranho, né, pessoal? Isso é bom para a gente estudar mais esse assunto. Então, beleza. O menor que tiver menos de idade do que o limite mínimo para casar necessitaria de autorização judicial, sempre atendendo o seu melhor interesse. Então, vamos supor que eles conseguiram casar sem autorização judicial, certo? Porque não é possível. O novo 1520 fala, não é possível. Tá. Eventualmente, sendo celebrado o casamento sem a referida autorização, o ato será considerado anulável desde que proposta a ação anulatória no prazo de 180 dias proposta pelo próprio menor por seus representantes legais ou pelos seus ascendentes, 1552. Só que olha a contagem do prazo como é feita. Inicia-se essa contagem de prazo de 180 dias para propor a anulação do casamento de menores sem autorização judicial, menores de 16 anos, tá? Se a ação for proposta pelo menor devidamente representado, o prazo será contado a partir do momento que completar idade núbil, 16 anos. Se a ação for proposta por representante legal ou ascendente, o prazo será contado a partir do momento que o casamento foi celebrado. Para início da contagem de prazo, são utilizadas as regras constantes do 1560, parágrafo 1º. Tá? Lembrando que é um prazo decadencial, pois é uma ação anulatória constitutiva de direito. Isso são os critérios científicos retirados da doutrina do professor Agnello Amorim Filho. Casamento contraído por menor em idade núbil, ou seja, ele tem 16 e 18 anos, ele tem mais de 16 e menos de 18, sem autorização do representante. Lembra que a idade núbil é 16 anos, só que maiores de 16 e menores de 18 precisa da autorização. E se conseguir casar sem autorização, esse casamento é válido, mas ele pode ser anulado. Então, o menor entre 16 e 18 não, em regra, não necessita de uma autorização judicial. Ele precisa do consentimento dos pais, da redação do 1517. Quando é que ele precisa de uma autorização judicial? Se um dos pais se negarem a dar essa autorização. Aí vai rolar um suprimento judicial. Ok. Sendo desrespeitada essa premissa, o prazo para propor a ação anulatória também é de 180 dias, tá? E a ação que somente pode ser proposta pelo incapaz, ao deixar de sê-lo, pelos representantes legais, ou os pais, ou herdeiros necessários. Tá bom. Contagem de prazo, como é feito? Se a ação for proposta pelo menor, conta 180 dias quando ele completar 18 anos, ou seja, não corre prazo enquanto ele for menor. Se a ação for proposta pelo representante legal, o prazo correrá a partir da celebração do casamento. E se a ação for proposta pelo herdeiro, o prazo será contado na data do óbito do menor. Então, é um menor que deixou herdeiros
e faleceu. Então começa a contar o prazo da data do óbito desse menor. Uma situação extremamente difícil de acontecer. Por fim, não se anulará o casamento quando a sua celebração tiverem sido assistidos pelos representantes. Olha que bacana a redação do 1555, parágrafo 2º. Maiores de 16, menores de 18 estão casando. Os pais não autorizaram, mas assistem à celebração. Imagina a mãe, nossa, como minha filha está linda. O pai falando, ou a mãe falando do filho, nossa, meu rapaz cresceu. Não autorizaram, mas assistiram à celebração do casamento. Eu vou, então, manifestar de forma tácita a minha aprovação nesse caso, e aí esse casamento pode ser convalidado. Olha que situação interessante. C. O casamento também poderá ser anulado sobre coação moral. E aqui nós temos, lembra que nós temos uma coação do 151 do Código Civil, parte geral lá, aos vícios do negócio jurídico, e eu tenho uma coação própria do direito de família, que está no 1558. É praticamente a mesma redação e diz que a coação acontece quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges tiver sido captada mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e honra sua ou dos seus familiares. Então, casamento mediante coação poderá ser anulado. Casamento celebrado havendo erro essencial quando a pessoa do outro cônjuge, 1550, 56 e 57 do Código Civil. Vamos ver quais os tipos de erro aqui que podem ser considerados para anular o casamento. Lembrando, meus queridos, que aqui, se qualquer dessas situações, se eu quiser que o casamento... Se eu quiser me divorciar, eu posso divorciar. Só que com o divórcio, aquele casamento existiu. E na anulação, meus queridos, aquele casamento, ele, se ele for anulado ou decretado nulo, é como se ele nunca tivesse existido. Ou seja, a pessoa que divorcia, o estado civil dela é divorciada. A pessoa que tem seu casamento decretado nulo, anulável, volta a ser solteira. Então tem uma mudancinha de efeitos aí. Então, errei quanto à pessoa no que diz a respeito à identidade, honra, boa fama do outro cônjuge. Então, olha, eu casei com a pessoa e descubro que ela era traficante, certo? Isso pode gerar a anulação do casamento. Ignorância de crime anterior ao casamento, descubro um homicídio da minha esposa, que ela cometeu um crime. Ou ignorância anterior ao casamento. Por que sempre ignorância anterior ao casamento? Porque depois do caso, se eu descubro e não faço nada, eu estou consentindo com aquela situação. Ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não caracteriza deficiência, ou de moléstia grave e transmissível. Ou seja, o que é defeito físico irremediável? A doutrina fala da infertilidade. Então, seria uma possibilidade de anular o casamento o homem e a mulher que for estéril, certo? Não pode caracterizar a deficiência, porque o Estatuto das Pessoas com Deficiência é bem claro, essas pessoas podem se casar, ok? Então, está falando de defeitos físicos irremediáveis, ou moléstia grave transmissível, por exemplo, um HIV, certo? Então, por essas situações, eu poderia pedir a anulação. Outro defeito físico aqui, é o hermafrodismo, duas manifestações sexuais. Então, uma situação que também não deve acontecer muito, mas que poderia gerar a anulação do casamento.
Pode ser anulado também o casamento de quem consentir e de manifestar de forma inequívoca a sua vontade, ou seja, os ébrios habituais, alcoólatras, viciados em tóxicos. Essas pessoas eram consideradas absolutamente incapazes. Hoje elas são relativas. Por isso, tanto pode ser que ela consiga casar, quanto pode ser que seja anulado. Qual é o prazo? 180 dias da celebração do casamento. Também poderá ser anulado o casamento celebrado por procuração, havendo revogado o mandato. Então, foi o que a gente falou no bloco passado, do Tício Mévio, que deu uma procuração e revogou. Revogou a procuração, mas mesmo assim houve o casamento. Esse casamento ele pode ser convalidado? Pode, tá? Pela boa fé de não saberem que não existia ali um mandato específico, mas ele também poderá ser anulado. E o casamento também poderá ser anulado mediante celebrado por autoridade relativamente incompetente. O que é essa autoridade relativamente incompetente? O juiz de paz aqui de Ceres, ele pode celebrar casamento em Ceres e Rialma. E aí eu não sabia, e também ele não sabia, celebrou meu casamento lá em Goiânia. Ou seja, ele tem a condição de celebrar, mas ele não poderia celebrar naquele lugar, tá? Então ele é relativamente incompetente. Professor Tartucci segue a corrente segundo a qual trata apenas de incompetência relativa em relação ao local. Beleza. E ele acha, o professor fala, que é possível sim a convalidação desse casamento, porque a boa-fé faz milagres, pessoal. Então, o que nós vimos nesse bloco de modo resumido e de mais interessante? Nós vimos as formas de invalidade do casamento. Então, tem uma teoria do casamento inexistente, ou seja, o vício é tão grande que isso nunca existiu. Eu tenho o casamento nulo, que são quais a possibilidade de casamento nulo? 1521, os impedidos de se casarem. E eu tenho um casamento anulável pelas situações do artigo 1550, tá? Do artigo 1550 e seus incisos. Só relembrando quais são. Casamento contraído por quem não completou a idade mínima, coloca um asterisco muito grande aí, porque nós temos que discutir ainda se o 1520 trataria revogou esse inciso 1, ou se mesmo que não possa mais as pessoas que não têm idade núbil, mesmo que elas não possam mais casar, mas que elas consigam casar, esse casamento poderia ser convalidado, tá? Que mais? Menor em idade núbil sem autorização dos pais, celebrado sobre coação moral, celebrado com um erro essencial quanto à pessoa, identidade, honra, crime anterior e defeito físico irremediável e moléstia grave transmissível, o incapaz de consentir manifestar de forma inequívoca a sua vontade, ébrios habituais, por exemplo, casamento celebrado por procuração invalidada e celebrado por autoridade relativamente incompetente. Beleza? Dúvidas eu estou à disposição. Forte abraço. Tchau, tchau.